Eu passo a palavra para a presidente do Núcleo Maringá do IAB Paraná, a minha querida amiga Vandinês Gremache, para abrir o evento. Por gentileza, Vandinês. Olá, boa noite a todos. Nós, do Instituto de Arquitetos do Brasil, Núcleo Maringá, cumprimentamos a todos e todas que nos honram com sua presença nesta noite. Agradecemos aos nossos ilustres convidados, os vereadores Mário Hosokawa e Sidney Telles, que prontamente aceitaram o nosso convite ao projeto Conversa sobre a Cidade. Agradecemos ainda as entidades aqui representadas, as associações dos bairros de Maringá, os colegas profissionais das áreas afins, a sociedade maringaense, todos imbuídos num só propósito: garantir uma cidade mais justa, inclusiva e sustentável em todos os aspectos. Então, estaremos agora com a mediação da arquiteta doutora Tânia Galvão Verri. Tânia, obrigada. Obrigada, Vandinês. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação dos motivos que nos unem nessa sala. O IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, se define pela defesa intransigente da democracia e da liberdade, reconhecendo o ofício dos arquitetos e urbanistas como um ofício a serviço da vida melhor para todas as pessoas, na construção de cidades acolhedoras, justas, equitativas e de um mundo de natureza pujante, habitado por povos e culturas, as mais diversas, em harmonia e paz. É uma entidade sem fins lucrativos, de livre associação e presente em todas as regiões do país, a nível nacional. Comemora nesse ano 100 anos de existência, estamos num ano de festa, comemorando o nosso centenário. Conforme a nossa presidente já mencionou, esse é um projeto intitulado Conversas sobre a Cidade. E criamos um subtítulo desse projeto intitulado Legislação e Verticalização, pelo seguinte motivo: nós vimos na mídia o protocolo estabelecido pelos vereadores Sidney Telles e Mário Hosokawa, que nos honram com suas presenças nessa sala, de um projeto-lei. Estaria tramitando na Câmara Municipal um projeto de lei complementar de número 2067-2021, cujo título altera a Lei Complementar 888 de 2011, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Maringá e dá outras providências. Acessamos o material, são materiais públicos, né? Acessamos o material e travamos uma conversa dentro do IAB. Junto com os amigos, nós entendemos e protocolizamos no dia 7 de julho um ofício à Câmara dizendo o seguinte, que desde 2019 a cidade de Maringá via em andamento um processo de revisão do plano diretor, né, com avaliação de diversas legislações a ele relacionadas, incluindo nesse escopo a Lei de Uso e Ocupação do Solo, justamente a Lei 888 de 2011. Nós sabemos que a revisão do plano diretor é constituída pelo grupo gestor, equipe técnica municipal, grupo de acompanhamento e grupo de cooperação técnica. Nós entendemos que talvez o projeto-lei tivesse desarticulado das instâncias e dos trâmites dessa revisão da revisão do plano diretor. Solicitamos o arquivamento, isso no dia 7 de julho. Muito rapidamente, a Câmara, através do vereador Mário Hosokawa, nos responde, dizendo que o projeto-lei tem por objetivo exclusivamente ampliar para 699 os parâmetros de altura máxima das edificações de Maringá, dentro dessa lei complementar, e que não contempla, portanto, alteração de zoneamento de uso do solo, nem altera os coeficientes máximos de aproveitamento do solo para os imóveis do município de Maringá, de sorte que sua eventual aprovação tão somente possibilitará a elevação da altura das edificações,
cujo limite máximo passaria de 650 para 699, sem qualquer aumento do potencial construtivo dos lotes urbanos. Então, nós recebemos esse documento e convidamos ambos vereadores que prontamente nos atenderam, como já dito pela presidente, e vamos agora, nessa noite, fazer um evento com a seguinte dinâmica. Já já, além de agradecê-los, passaremos a palavra aos vereadores para, em aproximadamente 20 minutos, fazerem suas considerações. Depois, duas colegas do IAB providenciaram uma reflexão sobre essas ideias, as colegas Jeane Versari e Fabiola Cordovil, para também em 20 minutos fazerem suas avaliações. Depois abrimos para as perguntas ao público, que poderão fazer por escrito no chat, nós vamos acompanhar as perguntas aqui, e próximo das 8 horas da noite, portanto, depois de 1h30 de reunião, nós providenciamos o final da reunião, visto que reuniões extremamente longas são muito cansativas. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao grupo de trabalho do IAB, que organizou e viabilizou essa noite, nas pessoas da Caroline, da Fabiola, Jeane e Eduardo. Sem vocês, essa noite não seria possível. Muitíssimo obrigada. Vereadores, novamente agradecendo a presença de vocês, a presença de todos os convidados aqui presentes, eu passo a palavra para vocês. Fala primeiro, Marco. Pode ser, tanto faz, né? Mas vamos lá. Primeiramente, muito boa noite a todos vocês. Eu quero parabenizar vocês aí por esta preocupação com a nossa cidade, assim como nós, vereadores, nós nos preocupamos com a nossa cidade. E, acima de tudo, vocês que pertencem a esse Instituto de Arquitetos do Brasil, que, segundo você disse, Tânia, está completando 100 anos esse ano, né? Então, eu quero parabenizar vocês aí pela preocupação, principalmente com a nossa cidade, né? E dizer que, logicamente, nós, vereadores, também, quando a gente apresenta esse tipo de projeto, a gente coloca esse projeto, protocola esse projeto para que seja submetido principalmente a vocês, igual profissionais como vocês, aí, para que vocês possam discutir com a gente. A sociedade civil organizada da nossa cidade venha discutir com a gente. Não quer dizer isso que a gente, apresentando o projeto, nós estamos já aprovando o projeto. Logicamente que nós queremos colocar à disposição de vocês para ser discutido dentro do Conselho Municipal de Planejamento. Você falou sobre o plano diretor, se não podia esperar. Logicamente que nós não temos que aprovar agora correndo isso aí, porque é um início, sabe? O protocolo é o início de um pensamento que nós temos já há bastante tempo, porque não é de hoje que eu sempre fico pensando, né? Por que principalmente na área de vocês, né? Se pode fazer um prédio bonito, em vez de fazer um caixotão, fazer um prédio bonito com belas arquiteturas, por que nós não podemos coisas bonitas, né? Então, nesse sentido que nós sempre pensamos, e sempre lembrando também, viu, com relação a essa questão aí da verticalização, que começou mais com potencial muito alto aqui na região da rua Arthur Thomas, aqui atrás do Hotel de Ville, mais ou menos, que quando a gente vê os apartamentos de amigos que eu conheço ali, a gente chega lá no apartamento, uma janela está encostada praticamente na outra janela. Então, pensando nesse sentido, e também vendo o que aconteceu lá no Novo Centro também, que nós sempre discutimos, né? Olha, que nós temos que, já que nós vivemos na melhor cidade desse país para se viver, então, acho que nós precisamos pensar também no bem-estar da população. Então, esse projeto, nós estamos colocando a discussão, a apreciação, principalmente de profissionais como vocês, que são os arquitetos, para que possam analisar, estudar junto com a gente, porque no meu pensamento, eu não sou arquiteto, o Sidney não é arquiteto, é engenheiro civil, mas mexe com a parte da construção. Então, a gente vendo que, sem aumentar o potencial construtivo, agora que nós temos também a liberação por parte da ANAC, que até agora era 650 metros,
e foi autorizado até 699, e já foi aprovado, se não me falha a memória, lá em Curitiba e também Londrina, até 699 metros. Então, nós estamos adequando essa lei nossa aí para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor para os moradores dos apartamentos que vão surgir. Logicamente que nós não temos espaço mais aqui na área central para fazer prédios, mas os futuros prédios que vão sair, em vez de sair um prédio com um distanciamento menor do que o normal, então nós podemos ter um prédio mais alto, sem aumentar o potencial construtivo, e que os moradores vão ter uma qualidade de vida melhor, com relação à questão da circulação do ar, e também com relação à proximidade da vizinhança, e principalmente pensando numa cidade mais bonita. Se a gente tiver... que no passado fazia cada prédio que, pelo amor de Deus, né, parecia um caixotão cheio de janela, né? Agora não, graças à criatividade de vocês, aí nós temos tantos e tantos prédios modernos, prédios bonitos surgindo em nossa cidade. Então, nós pensamos mais, pensando nesse sentido que apresentamos esse projeto. Lógico que o projeto foi protocolado, ainda vai ter que passar pelo Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, depois vai ter que passar para a audiência pública. Se for o caso, por exemplo, por que não, né, Sidney? A gente deixar para aprovar também, juntamente com o plano diretor da cidade, né? Se não aprovar também, se a cidade achar que não deve fazer isso, nós também não estamos desesperados para aprovar esse projeto também a toque de caixa, porque nós não temos... Tem muita gente, viu, Tânia? Muita gente, presidente Valdinez, né? Tem muita gente que pensa que a gente está interessado em beneficiar algum imóvel aqui da Zona 2, que o pessoal não quer que construa prédio aqui na Zona 2, e eu moro aqui na Zona 2. Mas nós não estamos pensando dessa forma, de forma nenhuma, de fazer verticalização aqui na Zona 2. A gente sabe que os moradores não querem, nós vamos ter prejuízo no campo ambiental também, com relação ao Bosque 2, com relação ao Parque do Ingá. Então, nós nos preocupamos também com a questão ambiental também. Mas tudo isso aí, olha, foi colocado, está protocolado na casa, vamos discutir, continuar discutindo, e gostaria que o Sidney Telles, né, acrescentasse, falar mais uma coisa só, por exemplo, a questão da catedral. A catedral está a 551 metros do nível do mar. Isso, todos vocês sabem que são profissionais. E a catedral tem 124 metros de altura. Então, nós temos 675 metros. E nós temos o prédio mais alto que a catedral hoje, que é o Royal Garden, que está a 549 metros do nível do mar. Por quê? Porque está localizado numa área mais baixa do que a catedral, mas ela tem 140 metros de altura. Catedral, 124. Então, tem 689 metros de altura, em se comparando com o nível do mar. Só que, o que acontece? O topo dela é mais baixo do que a catedral. Então, se aprovada esta lei, por exemplo, se for para construir o mesmo prédio no lugar do Royal Garden, pode-se construir 10 metros a mais, porque lá tem 549, mais 10 metros dá 599 metros. Então, dá para fazer mais do que lá tem 42 andares do prédio do Royal Garden. Pode ter mais 3, pode ter até 45 andares. Então, logicamente que nós não vamos, até podemos fazer uma emenda para que não permita, de forma alguma, fazer qualquer tipo de edificação que ultrapasse a altura da catedral. Dependendo da localização do prédio, não pode deixar passar a altura superior à altura da nossa catedral. Eu gostaria que o Sidney acrescentasse alguma coisa que eu deixei de falar. Obrigado, Mário. Obrigado, Valdinez. Quero ressaltar aqui a presença da vereadora professora Ana Lúcia também, que está no parlamento, certamente vai enriquecer sempre o debate lá no parlamento, além do debate junto com as instituições. Uma coisa que a gente considera importantíssima é que as provocações dos debates, eles têm que nascer ou na Casa Legislativa, onde a gente tem uma proximidade de uma gama multidiversa de pessoas, ou muitas vezes ela nasce do Poder Executivo, que a partir
das suas demandas, acaba provocando essas questões. Então, é fundamental, para se iniciar os processos, que essas coisas sejam demandadas. Para ter uma ideia, muitas coisas que são demandadas, algumas delas, às vezes, no âmbito do meio ambiente, e aí tem que ser apreciada pelo Conselho de Meio Ambiente da cidade, acabam ficando refletidas, alteradas, e muitas vezes descartadas, porque elas nascem da reflexão socioeconômica da cidade e o cuidado que a gente tenta ter. Para poder até dizer, na legislatura passada, depois de muitos anos, nós tivemos a presença de um engenheiro, que fui eu, e que tinha um pouco do conhecimento do urbanismo e um conhecimento maior das questões econômicas da engenharia. Agora, a gente tem também outra vereadora que já participava do Observatório das Metrópoles, tinha conhecimento também da história da cidade e da forma que a cidade se organiza. Isso é um ganho extraordinário. E é preciso, e automaticamente isso gera a criação de mais projetos que tratem das questões, porque acabam sendo demandados. Eu sou membro do Conselho de Administração do Aeroporto de Maringá, estive envolvido muito com as questões da ANAC, de recursos. A grande vitória, nós tínhamos um recurso de 120 milhões, acabamos podendo executar por 80 milhões a pista e os sonhos todos que envolviam o aeroporto. E nesses contatos todos é que veio a normatização que já havia acontecido e que já havia sido mudado em Londrina e Curitiba da altura, da cota de altura máxima. Claro que isso tem um cone, não é assim, fica em toda a cidade, tem um cone para ser verificado. E aí entra que são dois debates distintos. Hoje, no nosso debate aqui, a gente tem esses dois lados, que é o debate da verticalização, a verticalização da cidade, a ocupação dos seus vazios, que tipo de verticalização, como que se vai fazer os cuidados, as regras, os afastamentos de torre, toda essa discussão que Maringá já tem uma legislação e que talvez tenha revisões a partir do plano diretor. No entanto, a questão da altura ia acabar ficando sob o risco de não acabar sendo efetivamente demandado. Então, conversando com o Mário Socal, ele já tinha visto isso, e observando outros lugares que a gente tinha visto, a gente pensou, é o melhor momento, porque você pode, e aí é uma ideia da lei que eu acho que é fundamental. Uma das preocupações que a gente vem tendo, pessoal, é que quando a gente não dá os passos para poder acolher as leis e as determinações e as normas que são federais e assim por diante nas diversas instâncias, depois nós corremos o risco de ficarmos tentando resolver problemas pontuais, problemas de uma determinada necessidade específica. Então, por exemplo, nós pensamos, olha, se a altura vai mudar, o Sindacta já decidiu essa mudança de altura, por que não, já nessa discussão, colocarmos um aumento de outorga a partir dos 650 metros, para caso alguém queira fazer, e caso economicamente seja viável, e caso tenha uma área e um local onde o potencial construtivo permita, que ele tenha que pagar por isso, que ele tenha que pagar ao município, para que o município tenha este recurso e possa investir em mais infraestrutura, possa investir em habitação popular, ou naquilo que a lei estabelecer, ou que o executivo decidir, caso fique em aberto. Então, a ideia era já estabelecer uma linha, antes que venha uma lei do Sindacta e que trate disso, e a pressão econômica toda acabe elevando isso sem que a gente tenha um ganho efetivo. Porque daí você faz assim, vai vir aqui para cá, sei lá, qualquer empreendimento. Então, como a gente não tinha essa necessidade, era o melhor momento para a gente poder fazer isso. E fizemos da maneira mais transparente possível. A RPC viu que protocolou a lei, e antes mesmo que ela pudesse ser enviada, que ela foi enviada
já para o IPLAN, antes mesmo de ser enviada, a RPC já fez um programa sobre isso, falando e etc. Mas isso não é um problema não, porque já estava público mesmo, e agora esse debate ele avança. E ele é um debate que não acontece na casa ainda, para vocês terem uma ideia disso. Ele, como todas estas leis que mudam a vida da cidade, elas vão para as ações técnicas poderem fazer, preparar, analisar. Eu penso, particularmente, que, assim como a altura do prédio, estas ações, quanto mais a gente consegue tratar desse assunto para que ele não seja depois tratado no particular, mas que ele seja público para quem quiser, e aí a gente, já sabendo os problemas, estabeleça regras para poder usar, eu acho que esses caminhos são melhores do que quando a gente acaba tendo que agir sob pressão. Então, eu penso que colocar a altura de acordo com o SINDACTA é importante. Penso que a gente fica com a lei igual já está definido no Ministério da Aeronáutica, igual está definido para Londrina, igual está definido para Curitiba, vai estar definido para outras regiões, e a partir disso estabelecer regras para ela. O que nós queremos? Porque nós podemos deixar essa altura e estabelecer que durante um tempo a cidade deve evitar, por exemplo, a verticalização, se for essa a visão do que for melhor para a cidade, né? Para a cidade. E a gente sabe que a cidade ela tem que ter a possibilidade para poder gerar aquilo que urbanisticamente é o melhor e aquilo que socialmente é necessário, aquilo que atinge as pessoas para a cidade ser de todos, e aquilo que economicamente pode e de fato vai acontecer no nosso país com as regras que ele existe hoje. Então era isso, acho que eu completei e procurei não repetir o que o vereador Márcio Socal já tinha colocado muito bem, e aí o debate está posto e é muito útil, muito importante. Obrigado. Muito obrigada, vereadores Mário e Sidney, pelas proposições de vocês. E aí eu peço licença, vocês ainda têm uns minutinhos, se quiserem fazer uso da palavra, fiquem à vontade, senão a gente prossegue na minha organização da seguinte forma: eu passaria a palavra para as colegas professora doutora Fabíola, professora Jeane, que prepararam uma reflexão que cerca essas falas sobre qualidade de vida, sobre ocupação do espaço urbano, sobre coletividade, sobre uso e ocupação do solo, sobre revisões de legislação. Elas poderiam talvez fazer a apresentação delas. Ao final da apresentação, a gente abre para o debate amplo, pode ser? Então, professora Fabíola, por gentileza, muito obrigada. Professora Jeane, a palavra é de vocês. Boa noite a todos e todas, ilustres vereadores, caríssimos colegas arquitetos e arquitetas e urbanistas, presidente Vandinês, a todos que estão aqui interessados em refletir sobre a nossa cidade. É uma honra falar em nome do Instituto de Arquitetos do Brasil, Núcleo Maringá, e é uma grande responsabilidade também, mas eu estou muito bem acompanhada dessa jovem e competente pesquisadora, professora, arquiteta e urbanista Jeane Versari Zapata, com quem eu tenho dividido aí reflexões sobre a nossa cidade há uma década. Jeane, você vai compartilhar? Jeane, professora Fabíola, diga. Me desculpe interrompê-la, eu quero só fazer uma ressalva, porque agora eu consegui observar, nós temos uma sala belíssima, com quase 70 pessoas das mais diferentes procedências. Nós não estamos falando exclusivamente para arquitetos e urbanistas, mas para cidadãos, para geógrafos, para cientistas sociais, para engenheiros civis, e isso é uma alegria muito grande, e dessa forma, as falas das professoras Jeane e Fabíola vão elucidar as questões aqui apontadas. Era uma pequeníssima observação. Obrigada. Obrigada, Tânia, muito bem observado.
Jane, você vai compartilhar o PowerPoint ou eu compartilho? Pode deixar que eu compartilhe. Boa noite a todos também. Vocês me ouvem bem também? Muito bem, Jane. Obrigada pela presença de todos, caríssimos vereadores, colegas. Eu vou compartilhar aqui. Por favor, Jane. Tudo certo? Carregou a página, tudo certo. Uhum. Muito bem, a gente vai fazer algumas reflexões sobre legislação e verticalização, que é o tema da nossa edição, Conversa sobre a Cidade, do IAB, nossa segunda edição. Jane, por gentileza. A gente começou trazendo a reflexão um conceito básico, né? O que é a verticalização? Então, a gente sabe que o crescimento vertical, a expansão em altura dessa área construída da cidade, ela vai multiplicar efetivamente o solo urbano. E essa multiplicação, ela é feita a partir de parâmetros urbanísticos que estão inseridos nas legislações urbanísticas. Um dos principais parâmetros é o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento, quando a gente tem uma verticalização, ele é a partir de 2 vezes a área do lote. Então, temos 2, 3, 4 vezes, como no exemplo. E em Maringá, a gente tem áreas como o Novo Centro, que foi ilustrado aqui pelo vereador, até 6 vezes a área do terreno. Aliado a esse coeficiente de aproveitamento, nós temos a taxa de ocupação. A taxa de ocupação, ela é a projeção da edificação no terreno. Então, ela é medida em porcentagem. Aqui, nesse exemplo, a gente tem uma taxa de ocupação de 50%, e lembrando do Novo Centro, a gente observa uma taxa de ocupação de 100% no seu embasamento, enfim. Então, esses parâmetros, junto com outros, eles estabelecem o potencial construtivo do lote naquela determinada área. Então, é muito importante a gente ter conhecimento esses instrumentos todos, porque a partir dele a gente vai ter a capacidade de multiplicar esse solo urbano. Por gentileza, Jane. Muito bem. É importante a gente pensar a verticalização, não no sentido de a verticalização é boa ou é ruim, né? A gente tem alguns aspectos a considerar quando a gente fala de verticalização. Por exemplo, uma cidade dinâmica economicamente, né, ela tem um apelo à verticalização e o mercado imobiliário vai se interessar em verticalizar esse solo. Né? E por que é importante uma cidade que tenha uma dinâmica imobiliária que, de fato, ela construa na cidade? Né? A gente observa que uma das principais fontes de arrecadação de impostos para a cidade é justamente vinculado a essa dinâmica imobiliária. Então, a gente tem impostos exclusivamente municipais, como o IPTU, o ITBI, né, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, esses impostos, eles retornam para a cidade e que, a partir disso, a cidade vai, enfim, investir na sua infraestrutura, etc. Mas é importante a gente pensar também que espaço residencial é esse que está sendo criado a partir da verticalização. É necessário pensar nas densidades, nas relações entre as pessoas a partir desses edifícios, enfim, porque a cidade ela deve, e é essa a característica principal da cidade que atrai as pessoas para a cidade, que é a aproximação e o aumento de interação entre as pessoas, né? Que aí está a base da força cultural dessas cidades, como centros de inovação e de trocas de ideias importantes. Muito bem, mas se tem tudo isso de interessante, por que o poder público precisa impor os limites, né? Nós temos aí, em alguns casos, né, que essa verticalização não é pensada, uma sobrecarga desses equipamentos em áreas consolidadas, enfim, que vai fazer com que esse custo para o incremento da infraestrutura seja muito alto. Ao mesmo tempo, as expansões urbanas também elas vão
significar uma necessidade de levar essas infraestruturas que também elas têm um custo alto para o poder público, para a sociedade. Além disso, é importante a gente pensar nessas legislações e o poder público impondo limites, porque a partir dessas legislações, desses parâmetros, a gente vai definir as tipologias das edificações que vão ter um impacto significativo sobre a paisagem urbana. O vereador ele citou a Rua Arthur Thomas, citou o Novo Centro. Essa exploração máxima dos limites, dos parâmetros que vão refletir nesse espaço construído, né? Além de tudo, a gente tem, a partir dessas leis, como foi colocado pelo vereador, os limites aí de insolação, de ventilação. Então, o clima urbano é afetado. E a gente tem que pensar, quando a gente fala em legislação, na qualidade do espaço. Né? O que significa essa qualidade do espaço proporcionando tudo isso? Por favor, Jeane. Um exemplo de cidade que é muito reiteradamente referenciada é a cidade de Barcelona. Vejam, a cidade de Barcelona ela possui a sua grande massa construída, uma cidade com muita densidade, edifícios aí de 7, 8 andares, e tem alguns elementos verticais importantes, por exemplo, aqueles dois edifícios no skyline, né? Que são edifícios que eles estão emoldurando o mar. Então, eles têm alguns pontos importantes de verticalização que eles, apesar de estarem mais altos, muitas vezes, que a Sagrada Família, que é uma obra emblemática de Barcelona, ele não afeta a sua paisagem, ele não concorre com a Sagrada Família. Então, a questão de altura, ela significa sabermos as peculiaridades dos locais e onde que esses locais eles podem, quais são essas áreas da cidade em que é possível ter uma verticalização contemplando uma paisagem que se quer, além de outras questões como espaços públicos, áreas de convivência, de encontro importantes. Por favor, Jane. A verticalização, então, a gente trouxe, e a densidade, elas promovem aí possibilidades diferentes de tipologia. Então, nesse esquema, a gente trouxe para observar que uma mesma área ela pode comportar o mesmo número de habitantes a partir de diferentes tipologias. Então, o esquema A, B e C, eles têm o mesmo número de habitantes e mesma área. O último esquema, o esquema D, ele tem um aumento da altura das edificações, que se aproxima do modelo que a gente comentou de Barcelona, mas veja bem, com áreas de integração, com áreas com uma relação importante entre espaço público e espaço privado, áreas de lazer. Pode passar, Jane, por favor. E é importante a gente falar também da dimensão simbólica da verticalização. O que significa verticalização e como ela surge, né? Então, a verticalização, ela nasce imbuída do avanço da tecnologia, né? Então, esse é um edifício emblemático de Nova York, que foi construído aí na virada do século XIX para o XX, né? Quando esse avanço nos Estados Unidos está a pleno vapor, utilizando o aço na sustentação, na sua estrutura, e principalmente o uso do elevador do transporte vertical. Então, o arranha-céu ele surge, ele nasce como paradigma do homem moderno. Então, a gente fala o progresso, a modernidade a partir dos edifícios. Todavia, a gente tem que entender que nem sempre essa verticalização ela é benéfica para a cidade. Por gentileza, Giane. A gente tem o exemplo aqui do Rio de Janeiro, que também, já no apagar das luzes da década de 20, constrói o edifício à noite, que hoje é tombado pela FAM, né? E que ele tem um grande impacto também na paisagem. Você pode passar, Giane, por gentileza.
Aí, exemplificando o edifício de São Paulo, o edifício mais emblemático de São Paulo é o Martinelli, mas esse edifício, o Mendes Caldeira, ele surge na década de 60, propagandeado como o maior negócio do Brasil. Então, aqui a gente não consegue ler o que está escrito nessa chamada publicitária, mas ali está escrito que é o prédio mais moderno e funcional de São Paulo, a face melhor de sol, luz, ventilação. O que tinha de mais moderno de materiais nesse edifício foi colocado, como vidro e alumínio na época, e bastante curioso, né, que a questão da modernidade ela está ali também, como elevadores Atlas com voz fantasmas, que é aquele comando eletrônico, né, um dos mais modernos do mundo. Enfim, e o Mendes Caldeira se estabelece no centro de São Paulo. Pode passar, Jane, por favor? Aí, né, uma foto de 1968, ele do lado da Catedral da Sé, e ali impactando fortemente a paisagem, né, mostra nessa foto quanto o edifício destoava e concorria na paisagem urbana com a Catedral da Sé. E pode passar, Jane, por favor? E em 1975 ele foi implodido, né? Então isso nos leva a refletir que a gente tem que pensar essa verticalização em que local, qual é o planejamento da cidade para se estabelecer esses edifícios diante da diversidade, das peculiaridades desses espaços. Por gentileza, Jane. Porque a gente observa que a verticalização exclusiva, ela é pensada somente com edifício, a partir do edifício, ela não vai produzir vitalidade, né? É importante que se tenha espaços públicos, espaços de interação, espaços de convivência, senão a gente tem uma paisagem dessa, né? Onde a verticalização ela é a máxima possível, em ambientes sem o que a gente considera como qualidade urbana e do ambiente urbano. E aí a gente pergunta, o que define um ambiente urbano de qualidade? Por favor, Giane. Então, a gente observa que esse é o exemplo de Barcelona, novamente. A gente vê ali o espaço de transição entre os espaços privados e os espaços públicos, os espaços de permanência. Observamos ao longe diversos ícones arquitetônicos que foram muitas vezes construídos a partir de concursos públicos, né? Então, eles estão na paisagem, são marcos na paisagem importante. A gente consegue observar também a Sagrada Família, mesmo com esses edifícios, né? E, enfim, então, a permeabilidade entre as quadras, esses espaços verdes, e é importante a gente dizer, quando a gente fala de Maringá, que os espaços públicos, os parques, as praças, elas não avançaram da mesma forma que a gente tem no plano da cidade, no plano inicial da cidade, né? No plano lá do Jorge Macedo Vieira. Então, a cidade, principalmente a cidade na área central, ela foi densificada sem expandir seus espaços públicos, né? E seus espaços de permanência. Por gentileza, Giane. Então, a gente tem que refletir que também temos outras formas, outras tipologias de verticalização. A Barra da Tijuca é um exemplo. Então, a gente observa que esses condomínios eles são encerrados em si mesmos. Então, a gente observa vários pesquisadores considerando que as pessoas estão ilhadas na própria cidade, porque o espaço público, as funções do espaço público, ele está limitado a uma convivência homogênea. Ele não tem uma relação com a cidade, essa relação que a gente tanto acha benéfica para todos os cidadãos, como a Barcelona, por exemplo. Jane, por gentileza. E a gente não pode deixar de mencionar o que a gente considera de bons exemplos maringaenses, né? Então, a gente cita aqui o edifício Átrio Empresarial, que traz essa
essa transição entre público e privado de uma forma confortável, proporciona espaços de permanência nesses bancos, é comum a gente passar, as pessoas estarem ali, áreas de sombreamento, áreas de encontro. Então, a gente observa essa situação na cidade, nesse edifício especificamente, que apesar de serem edifícios comerciais, eles estão numa área bastante densa, né? Então, ele dá um retorno significativo para a cidade. Por gentileza, Giane. Um outro exemplo que a gente também como exemplo a ser seguido é esse edifício, essa passarela, vamos dizer assim, nesse edifício da Sancor Seguros, que também estabelece essa área de permanência, essa área de estar, essa área de transição entre público e privado, áreas de sombreamento. A gente sugere que esses espaços eles sejam multiplicados na cidade e que sejam feitos por meio de concursos públicos, que o IAB tem grande experiência nisso, né? Também outro exemplo mais recente é o Mercado Fratello, né? Que a gente observa uma permeabilidade entre as quadras com esses espaços de estar feito o projeto elaborado pelos nossos colegas Verri Galvão Arquitetos. Por gentileza, Giane. Uma outra questão que a gente quer deixar muito clara é como a legislação impacta na paisagem. Eu gosto muito dessa imagem, a gente fala bastante dessa imagem, essa imagem é do início dos anos 2000, né? A gente observa aqui a Avenida Tiradentes, e a gente observa que a Avenida Tiradentes, na legislação anterior, era um eixo de comércio e serviço C, e que ela divide duas zonas, a zona central e a ZR1. E que aí eu sempre pergunto, né? Por que vocês acham que de um lado da Tiradentes está verticalizada, do outro lado o gabarito é baixo, né? Por conta da legislação. A legislação estabeleceu essa paisagem. Então, a legislação, a gente tem que pensar muito bem na legislação, porque a gente está estabelecendo paisagens, a gente está promovendo a qualidade do espaço urbano, né? Por gentileza, Jane, a próxima. E aí é importante citar esse estudo primoroso da equipe do IPLAN, né? Então, esse estudo ele é a análise temática integrada da revisão do plano diretor. Essa imagem mostra todas as áreas da cidade que têm potencial construtivo, né? Então, há tanto os eixos marcados em vermelho, quanto os azuis, e quanto as áreas amarelas, elas estão mostrando onde se pode verticalizar até 650, né? E, então, isso significa, pela análise do IPLAN, que se tem um potencial construtivo bastante confortável na cidade com os parâmetros existentes, né? Pode passar, Jane, por favor. Aqui, mais uma vez, a legislação. Então, a gente observa aqui da Zona 2 para o Novo Centro, com a Catedral no meio da foto, e a gente entende por que essa verticalização ela ocorre desse jeito. Se a gente colocar outro slide, Jane, por favor. Então, aqui a gente tem a zona central, que tem o coeficiente de aproveitamento 4,5, com a outorga onerosa 6, a ZR4 também, que pode chegar a 650, a zona central de comercial de serviços, a ZR1 já com TR mais 1, que é a zona 2, a área da zona 2, né? Por favor, Giane. Também o pessoal do IPLAN, essa equipe bastante competente, mostra aqui formas distintas das áreas consolidadas, as verticalizações consolidadas. E na análise deles, eles dizem o seguinte: a zona 7 ela é mais interessante, tem características mais positivas, porque ela promove uma variedade de modelos e padrões de ocupações verticais, que são mesclados com ocupação horizontais, que não apresentam altura muito elevadas, que proporcionam uma boa escala
com os pedestres, e tem melhores condições ambientais, com insolação, ventilação, privacidade, entre outros. Já o novo centro, que também faz parte da análise dessa equipe do IPLAN, essa verticalização, como já foi dito aqui, ela não traz aspectos positivos, ela traz aspectos negativos, né? Porque há uma compactação dessa volumetria, os recursos são exíguos, há um grande adensamento construtivo que interfere aí na ventilação, insolação, privacidade, né? Então, a ideia aqui falando desse trabalho, é que essa equipe ela tem condições de incorporar propostas de verticalização, levando em consideração as peculiaridades da nossa cidade. Por gentileza, Giane. E aqui, então, para a gente observar, a cota 610 a 650, que já existe o potencial de verticalização importante na legislação vigente. Com isso, eu passo a palavra para a Giane, por favor, Giane. Giane? Nós não ouvimos a Giane, nós vemos a imagem. Você me ouve, Giane? Giane, desculpa, o teu gente, acho que desligou e voltou, mas tudo bem. Agora me escutam? Sim, escutamos sim, tá ótimo. Nós não estamos te vendo, mas tudo bem. Então, não sei porquê, mas enfim. Então, pessoal, acho que agora vai. Então, pegando esse gancho da Fabíola sobre o novo centro, acho que vocês estão me vendo agora, né? Eu questiono para todo mundo, né? Será que essa é a cidade que queremos, né? É preciso se atentar que esses parâmetros urbanísticos da região do novo centro, eles também são considerados para outras áreas da cidade. Então, tal como muito bem colocou a equipe técnica do IPLAN no diagnóstico de uso e ocupação, né? Há uma necessidade de se repensar esses recuos, esses afastamentos estipulados pela lei atual, porque essas características podem ser replicadas em outras áreas da cidade. E isso a gente, enfim, pode observar em algumas áreas recentes. Enfim, a gente tem uma verticalização recente, principalmente nas R3, e nos lotes que incidem com eixos residenciais B. Só que a gente pode pensar que existem algumas grandes áreas vazias ainda, principalmente dentro da zona de comércio central. Aliás, desculpa, na zona de comércio e serviços, próximo ao Catuaí, enfim, alguns terrenos no próprio novo centro que podem ser resultado de uma paisagem semelhante à do novo centro. Então, por isso que a gente acredita que esses parâmetros devem ser revistos. E, além das áreas consolidadas que a Fabíola já comentou, a gente tem, como a gente pode observar nesse mapa, áreas de verticalizações recentes. A gente pode, como eu comentei com vocês agora, essas áreas estão principalmente em ZR3 e nos lotes que têm incidência de eixos residenciais B, e a gente vem observando assim algumas características dessa produção recente. Então, essa produção vem se consolidando principalmente ao redor dos parques, né, e em algumas áreas mais distantes desse tecido consolidado, vertical, né, que a gente tem dentro da área central. E é importante a gente observar que parte dessa produção ela tem se localizado em áreas de tecido horizontal consolidado. Então, a gente tem essas imagens são elucidativas nesse sentido, porque a gente tem uma ocupação de torres, como também está detalhado dentro do diagnóstico do plano diretor, a gente tem uma série de torres pontuando áreas consolidadas, e isso vai trazer uma série de consequências, se a gente for pensar em termos mais específicos de cada local. Então, por exemplo,
uma das questões importantes, as fachadas cegas, né, que tem se criado dentro desses grandes empreendimentos, que tem produzido espaços mais introspectivos, com pouca relação com o espaço público, com áreas de lazer e de garagens gigantescas, né? E, como eu comentei, essa produção ao redor do parque, ela tem gerado alguns outros impactos que vão diretamente relacionados à questão ambiental, como, por exemplo, a produção tanto consolidada e recente que tem feito sombreamento ao redor do parque, que tem influenciado na dinâmica dos ventos, da fauna, como colocou também a equipe do plano diagnóstico. E além da densidade construída e a área impermeabilizada ao redor de uma área de fundo de vale, né, que é importante a gente colocar. Então, portanto, é preciso pensar para além do simples parâmetro da altura da torre, mas também nessas relações de vizinhança, dos parâmetros para o térreo e para a transição entre esses espaços públicos e privados. Então, eu queria citar uma frase que o diagnóstico do plano diretor fala, que eu acho que é bastante elucidativa e que leva questões importantes para a gente pensar nessa discussão. A verticalização promovida a partir de uma cota máxima não tem favorecido a composição de paisagens previamente definidas. A permissão de se atingir uma cota máxima, nos casos de zoneamento com potencial construtivo mais baixo, estimula a compra de terrenos maiores para atingir maiores alturas, tendência observada nas aprovações de edificações mais distantes das áreas de verticalização já consolidadas. Então, por isso eu vos pergunto, devemos insistir em uma cota máxima de altura na cidade? Por quê? E uma questão que eu gostaria de colocar para os senhores vereadores é como esse plano para o aeroporto se relaciona com as diferentes paisagens que temos em Maringá. Como o próprio vereador já colocou, né, existe os cones de aproximação e tal. Então, a gente queria conhecer esse plano do aeroporto para a gente começar a pensar em qual é essa paisagem que a gente pretende para a cidade como um todo. Então, a altura ela é um parâmetro importante, a gente tem que, de fato, discutir sobre isso, e a sua alteração, inclusive, pode mudar drasticamente a paisagem da cidade. Então, será que nós queremos criar uma cidade repleta de marcos arquitetônicos e arranha-céus? Tal como, por exemplo, enfim, a Fabiola colocou a imagem de Barcelona, né? Será que nós queremos pipocar todos esses arranha-céus por toda a cidade? Ou é mais interessante pensar em alguns pontos específicos de verticalização dentro da nossa paisagem, pensando na dimensão simbólica que isso traz para o imaginário da população. Então, qual paisagem nós queremos para Maringá, né? Qual imagem de cidade nós queremos transmitir? E aí que eu pergunto, se considerarmos que a catedral é um dos marcos principais da cidade, qual o skyline que queremos propor, né? Qual seria a paisagem resultante dessa cota de 699? Enfim, a partir disso, a gente trouxe algumas situações esquemáticas, algumas simulações. Essa primeira simulação, ela é feita em um edifício na Avenida Gastão Vidigal, aliás, um terreno na Avenida Gastão Vidigal, esse terreno tem 10 mil metros, e a gente considerou, enfim, 5 mil metros para fazer, ele comportaria 2 torres, mas a gente considerou 5 mil metros para essa conta. Bom, ele está localizado numa região de ZR3, então isso faz com que tenha o coeficiente de aproveitamento com outorga chegando a 3,5. E qual é o resultado disso? Se a gente considera a cota de 699 dentro desses parâmetros, para esse terreno na Avenida Gastão Vidigal, só para localizá-los, ele fica, aqui acho que essa imagem dá para ver melhor, ele fica à frente do condomínio Partenon. Então, esse é o terreno. Então, ele está numa cota de aproximadamente 532 metros, e se a gente constrói até a cota 699, a gente tem um edifício de 167 metros, considerando todos, enfim, com esse coeficiente de aproveitamento e 2 apartamentos por andar de 160 metros quadrados. Então, a gente tem um aumento de 16 andares acima da cota 650. E o que isso pode ter como alguns
impactos, digamos assim. A gente pode pensar que a questão da privacidade dos moradores desse condomínio provavelmente seria uma das questões importantes de se pensar, considerando que a gente tem 16 andares a mais. E a gente tem uma série de outras simulações para a gente começar a discutir. Então, se a gente olha essa imagem, a gente tem lá o fundo de vale, que é o parque, a Avenida São Paulo, e quando a gente observa esse edifício da parte central, que são regiões mais baixas, né, a gente pode chegar, inclusive, a ter um edifício de térreo mais 60 pavimentos. Então, qual é o impacto disso na paisagem da cidade e na questão simbólica dos edifícios e, enfim, no imaginário das pessoas, né? Então, será que, de fato, a gente não tem que pensar com mais cuidado? Quais regiões quais edifícios a gente pretende ter como marcos na cidade? Enfim. Aqui uma outra simulação, por exemplo, da cota 699 no terreno da Cúria Arquidiocesana de Maringá. O terreno ali que fica entre a Duque e a Tiradentes, né? Então, se a gente, considerando que é uma ocupação de baixo gabarito, ela poderia sofrer uma transformação e se transformar num edifício acima de 16 andares, próximo à catedral. Então, tudo isso a gente está colocando para a gente discutir, enfim, essa relação de paisagem que a gente pretende para a nossa cidade. Né? Deixa eu passar. Então, a partir disso, eu acho que é importante a gente pensar em alguns questionamentos. Como garantir uma qualidade urbana e ambiental em Maringá? Como pensar em uma cidade compacta e inteligente, relacionando a verticalização e o adensamento sustentáveis? E aí, esse questionamento é muito importante, porque se a gente pensa em uma cidade inteligente, que se propõe, por exemplo, cada vez mais a usar a energia solar como fonte de energia, né? E, ao mesmo tempo, a gente cria cada vez mais espaços de sombreamento através da verticalização. Então, é muito importante a gente pensar isso, pensando em todos esses aspectos, né? Em busca de uma cidade sustentável, uma cidade inteligente. Então, afinal, que cidade queremos, né? E por isso que a gente defende que é preciso ter uma visão mais ampla da verticalização, repensando os parâmetros urbanísticos em conjunto e não isoladamente. E por isso a importância da gente discutir isso no âmbito da revisão do plano diretor. E isso é importante também a gente dizer que existem uma série de instrumentos novos e que, por exemplo, o Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014 trouxe e que a gente precisa discutir, inclusive é uma chamada para a gente fazer um novo evento sobre isso. Isso a gente já vem discutindo dentro do IAB, junto com várias pessoas que estão aqui presentes, desde um evento que foi realizado em 2019, que trouxe o arquiteto Fernando de Melo Franco para discutir sobre esses instrumentos e essa política pública. Mas eu não poderia deixar de dizer de um instrumento que não é novo, mas que a gente precisa, de fato, se debruçar sobre ele, aqui na nossa cidade, que é a outorga onerosa do direito de construir. E aí eu vou finalizar com um exemplo sobre isso. Bom, a outorga onerosa, por que se cobra a outorga, né? Acho que é importante a gente comentar isso. A outorga é um ônus do proprietário que quer usufruir do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, né? A gente tem um mínimo e um máximo, então é o direito que o proprietário tem de construir dentro dessa faixa. Portanto, ele não é um imposto ou tributo, isso o próprio Supremo Tribunal Federal que definiu. Então, a cobrança da outorga é uma forma de reequilibrar os investimentos públicos e as infraestruturas da cidade, porque a gente pode afirmar, por exemplo, que uma edificação térrea, uma casa, por exemplo, ela consome muito menos infraestruturas em termos de densidade, por exemplo, de densidade urbana, do que um edifício. Então, nada mais justo do que isso ser compensado com uma contrapartida, né? Não é justo que uma ocupação residencial esteja de baixo gabarito esteja numa mesma área que um edifício e que isso não seja recompensado.
Então, com esses recursos oriundos da outorga, é possível ter uma melhor capacidade de investimento público em áreas carentes de infraestrutura, por exemplo, com a construção de equipamentos urbanos e moradias, e por isso a importância de pensar a outorga como um instrumento redistributivo, diferente da operação urbana consorciada, que é concentradora. Então, esse é o principal argumento para a gente defender, digamos assim, da cobrança da outorga. Ela é necessária para a gente redistribuir e reequilibrar os investimentos na cidade. Então, eu trouxe aqui para vocês, para a gente começar a pensar sobre isso também, como se cobra a outorga em Maringá. A outorga ela é regulamentada pela Lei 1064 de 2016, ela já teve algumas outras leis anteriores, mas essa é a vigente. Teve uma alteração em 2018, mas, no geral, essa fórmula ainda permanece, em que VC é o valor da outorga, AT a área do terreno em metros quadrados, o CA o coeficiente adicional a ser adquirido, VM, valor do metro quadrado pela base do cálculo do TBI, e o CM, coeficiente máximo de aproveitamento da zona que pertence ao lote. Bom, o valor final, ele, na verdade, depende de descontos, que a lei também prevê, de acordo com a taxa de ocupação da torre. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para a gente ter uma noção da dimensão monetária disso, que é o edifício Almond, da Plaenge, que está dentro de uma zona de comércios e serviços, em que a gente tem uma cota de 610, que a gente pode chegar com outorga 650. O CA de 3,5 com outorga 4,5. Esse terreno em questão, ele tem 2.340 metros. Nesse caso, de acordo com os dados que a gente tem, foi adquirido o potencial construtivo de CA igual a 1, né? Então, o CA máximo permitido para essa zona. E para o valor para fins de cálculo do TBI, nesse caso, é de R$ 1.045,30. Só que é importante a gente destacar que o valor de mercado é de R$ 2.500 o metro quadrado. Então, quando a gente faz essa conta, e eu vou simplificar, né, a gente chega em R$ 543.556. Só que a gente teve um desconto pela taxa de ocupação do lote, e isso a gente chega em um resultado de R$ 366.061,67. Então, esse foi o valor pago para construir um coeficiente a mais, então um terreno a mais, né, dentro do potencial construtivo desse edifício. E o que isso quer dizer, né, esse valor? Bom, se a gente considera que para construir esse dobro de potencial construtivo fosse necessário comprar um terreno a mais dentro dessa área, então, mesmo que não tenha disponível, estou usando um exemplo hipotético, e a gente considerasse o valor de mercado, a gente chegaria a um valor de R$ 5.850.000 para atingir esse mesmo potencial construtivo sem o ônus da outorga, né? Então, com a compra de 2 terrenos. Então, a gente pode observar que, de fato, compensa pagar a outorga nesse sentido, porque se a gente for pensar esse valor da outorga, a gente compraria um terreno de 600 metros e umas R2, que tem um potencial construtivo de 1,4. Então, eu gostaria de finalizar a nossa apresentação com esse exemplo para colocar em debate e, novamente, reforçar a ideia de que a verticalização deve ser pensada junto com todos esses aspectos, né, que a gente já colocou durante toda a apresentação. E aqui uma simulação do que seria, por exemplo, um edifício ali dentro do terreno do fórum, por exemplo, chegando na cota de 699. E é isso. Agradeço a todos por nos ouvir. Obrigada, professora Jeane, belíssima apresentação. Muito obrigada, professora Fabíola. Pessoal, fiquem à vontade, já estamos visualizando algumas manifestações, mas, em primeiríssimo lugar, eu gostaria de, se for o desejo dos vereadores, voltar a palavra a eles, porque houve um pequenino excedente de tempo, então eu acho correto, adequado, ao mínimo, eu oferecer para os vereadores Sidney e Mário, se desejam tomar a palavra, por favor. Acho que só para ajudar
Posso falar? À vontade, vereador, a palavra é sua. Só para ajudar, eu acho que para a gente poder refletir mais, acho que a gente quer isso mesmo, a gente quer pensar a cidade, quer pensar como podemos fazer com que a cidade seja mais inclusiva e, ao mesmo tempo, ela possa manter a sua qualidade, manter também a sua modernidade. Gosto muito de Barcelona, Barcelona é ótimo, não só os dois edifícios que ficam voltados para o litoral, que são bem altos, mas eles têm também os bairros para cada 30 mil pessoas, onde é permitido verticalizações. Acho que a ideia é fantástica da catedral comparada com a Igreja da Sagrada Família. É muito bom essa proteção que você pode causar naquilo que é a nossa principal obra de arte, ou pelo menos, na minha opinião, a principal obra de arte da nossa cidade, com todo esse apelo. Acho que é isso, é preciso pensar onde se colocar as coisas. Só não pode, eu só olhei na apresentação, tem algumas questões que precisam ser observadas. É preciso lembrar que são duas discussões diferentes, eu tratei isso. A discussão da verticalização, a discussão da altura. É preciso lembrar que aumentar potencial construtivo, nós precisamos refletir muito. Se a gente resolve aumentar potencial construtivo na nossa cidade, a gente tem que pensar se é isso que nós queremos. E, ao mesmo tempo, aonde se vai fazer isso? Isso é muito complexo. E podemos até reduzir, criar mais limitações do potencial construtivo. Veja, eu posso pegar o exemplo, eu não tenho como destruir a Cúria, mas eu posso dizer, nessa região, nem que demolissem tudo, pode-se fazer edificações, verticalizações, mesmo com outorga. Então, a discussão da verticalização e da ocupação do solo e do zoneamento, ela é mais importante do que a questão da altura, que é uma questão de cota e que ela exige investimentos e interesses e áreas para serem vistas e que a gente pode limitar com aquele instrumento, que é o instrumento que o Estatuto da Cidade nos concede. Então, eu acho que a explicação é boa, acho que Barcelona é um exemplo bacana para Maringá, né, por causa do exemplo da Sagrada Família. Acho que é muito, muito bacana a gente saber como que eles fizeram para que essa cidade, que virou uma megalópole, que é Barcelona, ser ocupada, inclusive porque ela tem uma língua diferente, ela tem um complexo de relação com o restante da Espanha, então isso faz com que ela tenha que acolher seus filhos. Como é que ela tem que fazer isso? Ela tem que fazer com que eles possam fazer isso. E aí tem uma lei de verificação muito interessante lá, eu acho que vale a pena. E eu penso que isso que enriquece o nosso debate. Qual é o nosso problema? Nosso problema não é a cota de altura. Pode ser 800, podemos chegar no céu, né? Até porque isso traz despesa. O nosso problema é estabelecer e corrigir e reorganizar os nossos critérios de zoneamento e de potencial construtivo. Isso que é importante. Acho que isso ficou claro nas apresentações. Era isso. E isso, o projeto de lei não está mudando, mas o debate é muito mais do que isso. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Mário, gostaria de fazer uso da palavra? Apenas para dizer que eu gostei muito da apresentação da doutora Giane. Muito bacana a forma como você apresentou, de fácil interpretação, mas só que eu gostaria de dizer que o que nós queremos é isso mesmo, né? O debate, ouvir vocês, e dizer que a verticalização na nossa cidade já é uma realidade, né? Porque nós estamos discutindo agora se aumenta essa altura dessa verticalização ou não, né? Porque até agora era 650 metros, o que nós estamos propondo até 699 metros, mas, logicamente, né, nós não vamos permitir que faça aqui na área central, como nesse último exemplo que foi mostrado, com relação à diferença da catedral para um outro prédio construído no atual fórum, por exemplo, desmancha o fórum e construir um prédio com 600, na cota 699, aí, logicamente, que nós vamos acabar com a nossa catedral daí, né? Que é a referência da nossa cidade, é a catedral. E jamais nós temos que ter a responsabilidade, não vamos permitir o que se fez lá em Camboriú, acabaram com a praia lá de Camboriú, praticamente por causa
do sombreamento, né? Cheiro de prédio aí de... Não sei qual que é o prédio mais alto que tem lá hoje, acho que tem mais de 100 andares o prédio lá de Camboriú. Então, aqui em Maringá, com certeza, nós vamos ter que discutir bastante, debater bastante, estudar juntamente com vocês, que são os técnicos da área, para que a gente possa chegar num consenso aí, para que quando chegar lá na frente, aprovar uma coisa que fique bem para todos nós, para a nossa cidade. Obrigado. Obrigada ao senhor, vereador Mário Sidney. E agora, um minutinho só. Pela ordem de inscrição, eu passo a palavra para o Aníbal, por gentileza. Pessoal, boa noite. Eu estou perto da tela, falando pelo microfone dela. Vocês estão me ouvindo bem? Não, está muito baixo. Tá bom? Dá para ouvir? Então, o que eu queria agradecer novamente a presença dos vereadores e parabenizar a apresentação que foi feita. O que eu queria colocar para a gente conversar esse nosso papo sobre a cidade, né, nós estamos aqui com mais de 80 pessoas, eu fico um pouco tranquilo de ouvir o vereador Mário falando que não quer concorrer com a catedral, porque aquela simulação que a gente mostrou, que a gente colocou, mostra que, do jeito que está a proposta no projeto de lei, é possível fazer aquele projeto que eu fiz a simulação. Hoje, do jeito que está colocado a lei, todo lugar que você pode ir a cota 650, você pode aumentar 16 andares. Então, onde está o edifício Icon, do lado do Devine, como Royal Garden, qualquer terreno ali que a gente tem, que é possível encontrar ainda, dá para construir mais 16 pavimentos acima da altura do Icon, né? Então, a lei ela está generalizada. Eu não sou contra a verticalização, muito pelo contrário, eu acho que é um caminho que a gente precisa para ter mais pessoas morando onde tem infraestrutura. Agora, eu acho que a gente poderia discutir, não concordo com o Sidney, que ele fala das alturas, porque, Sidney, do jeito que está colocado, em qualquer lugar a gente pode aumentar 16 pavimentos acima da cota 650. Né? Então, nós podemos, assim, se o terreno for baixo, ele for abaixado, nós podemos construir até 60, 70 pavimentos, né? Mas a cota em cima vai nivelar. Então, eu não acho que a questão da altura, eu acho que uma cidade como a nossa, que é uma cidade maravilhosa, que tem uma paisagem muito interessante da arborização, dos vales e tal, não que não seja possível construir um prédio mostrando o êxito da técnica, da engenharia da cidade, de 200 andares, de 100 pavimentos, né? Porém, a gente tem que saber onde nós vamos colocar esses prédios como exceção, não como regra, porque do jeito que a lei está propondo, virou regra. A gente pode, na Gastão Vidigal inteira, fazer prédios mais altos. Então, o fórum, que é um terreno que hoje o fórum está com uma possibilidade de mudar de endereço, aquele terreno pode se colocar um prédio, né, de 60 andares ali. Então, a lei não está restringindo nada, ela está simplesmente permitindo em todos os lotes que tem ZR3, que você compra outorga de 3,5, construir nessa altura. Então, a gente pode fazer um prédio de altura alto e estreito, né? Então, a discussão é como que a gente poderia, de repente, criar mecanismos de permitir que, eventualmente, tenham prédios mais altos, né? Mas em áreas específicas, né? Que a gente cria regras, né? Fala assim, ó, o exemplo de Barcelona é interessante. Lá na ponta você põe em Paris também, você tem Torre Eiffel de um lado, outro prédio para cá, então você consegue criar uma padronização. Então, a nossa cota 650, que já está estabelecida, e que a gente não conseguiu informação ainda precisa do IPLAN, mas pelo que a gente viu, poucos edifícios chegaram nessa cota. O próprio mercado imobiliário acha que não está sendo viável construir nessa altura. Então, a gente precisava colocar isso como debate, como uma construção de uma conversa coletiva. Tá? Outra questão que eu acho também pertinente, que a gente fala tanto de cidades inteligentes, é a partir do momento que a gente permite construir mais 16 pavimentos acima do que já tem, a gente compromete um entorno tão grande de sombreamento que nós estamos falando de energia renovável, fotovoltaica, com um investimento que as pessoas estão fazendo nas suas casas, nas suas empresas,
que do dia para a noite o sol vai desaparecer, né? Você vai ficar vulnerável a sombreamento. Isso seria uma grande discussão para a revisão do plano diretor, que é até onde vai o meu direito de usar o sol e que a legislação permite que o vizinho me faça sombra, né? Quem vai me indenizar pela falta de sol que eu estou deixando de ter? Quem que vai pagar a energia que eu estou deixando de coletar? Então, isso seria uma discussão, assim, inicial para o Brasil, né, da gente falar, olha, vamos preservar o sol para todo mundo, né? Isso eu acho que seria uma coisa assim, que é falar, isso é ser uma cidade inteligente, né? É possibilitar que as pessoas coloquem placas fotovoltaicas e que se fique assegurado que ela vai ter sol. Porque se o vizinho tirar o seu sol, ele vai ter que te indenizar, né? Talvez essa seria uma discussão muito interessante para a gente fazer aí a médio prazo. Mas é isso, agradeço, desculpa ter me estendido, né? E um último item também que deveremos colocar no radar é a segurança, né? Consultar o bombeiro sobre o que ele acha de aumentar 16 pavimentos para a gente. Quem assegura que o sujeito lá num risco, o bombeiro subir num prédio desse, né? A vida das pessoas que vão se colocar numa situação mais vulnerável, né? Existe a técnica, existe o elevador, a cabine pressurizada, né? A escada, mas o risco é muito grande. É isso. Obrigado. Obrigada, Aníbal. Vereadores, gostariam de comentar alguma das falas ou a gente passa adiante? Vocês fiquem à vontade. Então, eu passaria a palavra à minha colega Norma Jung, que está aqui na sala. Norma, bem-vinda. Boa noite a todos. O Aníbal já colocou tudo que eu estava pensando. Concordo e reitero com todas as suas palavras. Obrigada, tá? Obrigada a você, Norma. Arquiteto Marcos Kenja, a palavra é sua. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de parabenizar o IAB para estar fomentando essa discussão. Eu acho que é sempre salutar. Eu acredito que se essa discussão fosse feita na época antes da implantação do novo centro, muitas coisas poderiam ser evitadas, porque aquele realmente foi um erro urbanístico, mas foi uma vontade política exatamente para supervalorização do centro, para pagamento de dívidas que a prefeitura tinha com credores, né? Então, ele criou uma supervalorização dessa área e criou um problema seríssimo urbanístico que não pode ser referência para outras regiões da cidade, porque ela simplesmente passou no coeficiente 4,5 para 8, né? Eu só gostaria de registrar, também, concordando com o Sidney, que o problema nosso não é realmente verticalização, mas segurar um pouco essa parte do coeficiente de aproveitamento, né? Por exemplo, concordo que realmente uma torre poderia ser verticalizada até 60 pavimentos, desde que ela ficasse uma torre mais estreita. Mas essa questão do sombreamento, ela é relativa, né? Porque a massa desse prédio não vai mudar, né? Um prédio mais baixo vai ter uma massa mais larga e um volume de sombreamento igual ou até mais prejudicial do que uma torre esbelta e alta, né? O problema se chama coeficiente de aproveitamento. Esse é o problema que nós temos que pensar na cidade, né? Quanto à questão do perfil da cidade, eu concordo plenamente. Nós temos que manter a silhueta da catedral, mantendo a zona 2 e o restante dos bairros à frente, mantendo a consolidação das R2, né? 2 pavimentos, térreo mais 1, e porque é exatamente onde nós temos as maiores partes das fotos turísticas de Maringá são feitas da região da zona 2 para lá. Da zona 7 para a catedral, hoje você já tem uma barreira visual de vários prédios, que eu acredito que nesse sistema de verticalização, necessariamente você tem que criar uma ocupação com mais terrenos. Automaticamente você tem o distanciamento maior entre as torres,
melhoria de ventilação, melhoria de insolação e um aspecto urbanístico muito mais interessante. Acredito, sim, que teremos que, nesse caso, uma proposta, né, desse aumento dessa corda de 650 para 600, acima desse valor, se fazer uma compensação urbanística, como aconteceu lá na Avenida Guedes. Eu moro num condomínio em frente dela, e vários os prédios que foram erigidos no outro lado da rua, da Guedes, ficou fantástico. Ficou uma solução urbanística interessante, segura, bonita, agradável para a cidade, porque ela retornou para a cidade uma parte como se fosse uma extensão, uma abertura da avenida com jardins, e é um local muito seguro à noite. Alguns dias da semana são colocados food trucks, fica uma região de convívio fantástico, né? Diferente desses prédios com muros totalmente barrandos, que eu acho isso, sim, eu realmente sou contra, né? Outro item que eu comento e isso já falando sobre a questão da visão da Secretaria do Márcio Lourim, né, de trazer realmente a possibilidade de trazer pessoas com baixa renda para mais próximo da área central, onde estão exatamente a grande parte dos empregos da cidade, né? A única forma de se fazer isso, de criar realmente uma visão mais democrática, é verticalizando, né? Então, a verticalização, desde que ela tenha alguns critérios bem pensados, e isso é importante a municipalidade, ou através do IPLAN, e através da sociedade organizada, implementar algumas regras, né? Algumas regras e algumas limitações, mas não criticar pura e cegamente a questão da verticalização. Obrigado. Obrigada, Marcos. Eu passo a palavra à vereadora, professora Ana Lúcia Rodrigues. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Meus cumprimentos ao IAB por essa iniciativa virtuosa. A primeira palavra que eu penso quando eu vejo as discussões aqui realizadas, as pessoas que estão presentes, né, quase 100 pessoas aí presentes, o nível das informações, né, a didática com que elas estão sendo apresentadas. Então, de fato, é uma ação muito virtuosa. Cumprimento ao IAB, né, em nome da Tânia, né, cumprimento a presidente, né, por essa iniciativa que, de fato, é o que vai definir que cidade nós teremos. Eu acho que num espaço como esse, Vandinês, né, de fato, a gente vai decidir democrática e coletivamente, como tem que ser, né, o que certamente atenderá também às necessidades coletivas, né, ou seja, a necessidade do conjunto da população, de todos aqueles que aqui morarem e aqui trabalharem. Então, dito isso, né, eu gostaria, né, de cumprimentar também os meus colegas, né, o nobre vereador Sidney, nobre presidente, vereador Mário Sokawa, inclusive por, né, virem fazer esse debate. Eu acho que é assim que eu vejo o parlamento, né? Eu acho que o papel que o parlamento tem que cumprir é exatamente esse, né? Propor, sem dúvida, a legislação, porque nós, vereadores, só temos que fiscalizar e legislar. O resto que a gente faz é secundário, porque, de fato, o eixo central é legislar e fiscalizar, especialmente as ações do Executivo. Então, meus parabéns a vocês, né, por estarem aqui fazendo esse debate, né, expondo os objetivos da lei, do projeto de lei proposto, mas eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, para algo, né, que o próprio vereador Sokawa coloca, que é em relação ao plano diretor, né? O que a gente viu aqui mostra a complexidade do que a gente está tratando, né? Não dá para fazer pontualmente algumas intervenções que, às vezes,
acabamos fazendo, sem dúvida, né, em emendas, em alterações aí da legislação vigente, mas quando ela já está caducando, né? Não é o caso agora. Se nós tivéssemos já feito como alguns, deveríamos ter cumprido o que o próprio plano diretor assegura e ter feito há 4 anos atrás, há mais de 4 anos atrás, né? Deveríamos ter feito em 2015 esse processo de revisão do plano diretor. Não foi feito, né? Então, nós estamos em pleno processo de revisão do plano diretor, ancorado por um diagnóstico muito cuidadoso, né? Eu estou acompanhando desde o princípio desse processo, lá na comissão de acompanhamento, representando o Conselho Gestor de Habitação de Interesse Social, né? O Conselho que, inclusive, tem que ser central, a questão da habitação tem que ser muito central em todas as discussões que nós fizermos. E aí esse processo está ancorado, então, em informações muito atuais, muito técnicas e bem construídas. A intenção, né, segundo a coordenação da revisão vem nos informando, já para encerrar, a intenção de rapidamente fazer a revisão da legislação complementar, né, das 5 leis que precisam ser revisadas imediatamente com a revisão do plano diretor, e a lei de uso e ocupação do solo 888 é uma delas. Aliás, né, a central, na verdade. Então, nesse sentido, e dadas, inclusive, questões que foram aqui colocadas, a gente vê, né, a necessidade de fazer esse processo, já que ele está acontecendo, ele não aconteceu há 4 anos atrás, só vai acontecer daqui a 6. Ele está ocorrendo, está na sua, eu diria que, inclusive, na sua finalização, né, porque daqui a pouco, se tudo correr bem, a gente consegue fazer audiências públicas, conferências, e acabou. Então, a gente está em pleno processo. Por isso, né, eu gostaria de deixar destacada a importância de fazer essa discussão no contexto do plano diretor. Enfim, é isso, né? E dizer, por exemplo, olha quantos, vou destacar aqui só eu vou fazer uma confissão a vocês, eu fico profundamente irritada todas as vezes que eu vejo detalhamento da outorga onerosa. Olha, uma legislação como essa precisa ser corrigida, e vai ter que ser imediatamente corrigida também no compasso do plano diretor. Que bom que nós estamos nesse processo, né? Então, eu deixo aqui registrado o meu apelo para que a gente, de fato, prezado vereador, né, Mário Sokawa, prezado vereador Sidney, que a gente traga, vocês, inclusive, né, trazer o Sidney estando também na comissão, né, de acompanhamento. É hora até de vocês avançarem, né, mais as discussões, trazendo para o plano diretor, para a revisão desse processo. E, aliás, presidente, vou fazer um desafio ao senhor. Temos que trazer os vereadores todos os nossos colegas, assim como o vereador Sidney está lá, eu estou lá, né, o senhor se coloca à disposição, está nos debates todos para os quais é chamado, mas trazer os demais vereadores para esse processo também, sabe, para que eles possam contribuir nesse momento, e a hora que a lei chegar na Câmara, a nossa cara já esteja lá também. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Eu passo a palavra para a Mica. Olá, boa noite a todos, boa noite a vereadores. Parabéns aos nossos colegas, às nossas colegas, Jeane e a nossa Fabiola, professoras, excelente apresentação, né, para enriquecer o nosso debate. Uma das preocupações nossas, como diz a professora Ana, é a questão do outorga, mas também isso acredito que a lei do plano diretor ela venha corrigir, né? Eu coloco aqui dizendo que nós, assim, particularmente, nós não somos contra a verticalização. Nós temos uma grande preocupação que essas verticalizações sejam excessivamente adensadas e que sejam excessivamente colocadas dentro de um bairro.
né, em relação à densidade, em relação à permeabilidade e em relação a todas as questões pertinentes ao uso do solo. E quando a gente fala em altura, embora a gente parcialmente entenda que ela não pode até não incidir diretamente, mas quantas informações que chegou até nós agora, nesse momento, nessa meia hora, 40 minutos de discussão, que ela realmente, sim, afeta em muitas variações, muitas variáveis dentro do nossa lei de uso do solo. Então, como o nosso presidente Mário Ruscal falou, vamos discutir, é realmente interessante que essa discussão, né, seja permeada e levada ao plano diretor. Quantas informações que chegamos aqui, nós temos até dúvidas quanto a essa questão desse projeto de lei. E nós temos alguns exemplos também, por exemplo, ali no Arthur Thomas, quando ela era residencial, e começou a surgir alguns edifícios, o que acontece? O uso residencial, praticamente, ela sai do lugar. Ela dá um lugar, ela tem que dar lugar à verticalização, porque ela não consegue mais viver naquele local, né? Isso está acontecendo na Vila Operária. A Zona 7 ainda tem alguns espaços vagos, e a gente tem verificado, junto com os grupos de presidentes de associações, essa preocupação também. Até onde vai a densidade, até onde vai essa questão de uso, né, do solo em relação à verticalização. Então, são discussões também pertinentes. A questão de permeabilidade e assombreamento é muito pertinente também. E eu fecho aqui, concordando com a professora Ana e com os demais colegas aí, que esse tema, ela deveria ser fechada dentro do plano diretor. Obrigada. Obrigada a você, Mica, pelas considerações. Antes de eu passar a palavra para o Márcio Lourim, eu vou colocar voz na fala de um amigo, Marcelo Seixas, que está aqui na reunião e está dizendo que não está bem, está gripado. O Marcelo tem trabalhado incansavelmente numa questão da lei 904/11, e ele colocou um formulário, eu vou tomar liberdade de copiar e colar. Ele pede que vocês, por gentileza, acessem esse formulário e respondam. Fomos desafiados, prezados amigos do IAB, a fazermos um outro conversa sobre a cidade, no qual discutamos especificamente outorga onerosa e direito de construir. Aceitamos o desafio e vamos providenciar. Márcio, palavra sua, querido. Bom, olá, boa noite a todos, queridos colegas, eu vejo muitos rostos conhecidos aqui. Bom, primeiro eu também gostaria de repetir e parabenizar, né, os colegas que me antecederam também parabenizar esse momento, né, criado pelo IAB, que é um momento valoroso. Eu acho que o valor desse debate, ele é de uma grandiosidade. Eu acho que ultrapassa essa questão do mero debate, mas sim do lugar. Hoje nós estamos debatendo a cidade de uma maneira tranquila, estamos fazendo valer a nossa fala, o nosso lugar de fala, estamos participando de um momento onde a nossa fala, a gente sabe que vai ter reverberação, eu acho que isso é importante, então zelar por esse lugar que estamos conquistando, né, na gestão democrática do território, é fantástico. Né? Então, esse é agradecimento, primeiro, pela criação desse lugar, desse momento, né, onde nós estamos aqui, várias pessoas que estão interessadas na cidade, eu acho que isso é fantástico. Em segundo, eu quero agradecer a exposição das professoras, muito, muito bacana, muito didática, muito simples, muito rica. Então, parabéns. E também aos vereadores que estão compondo esse momento. Porque, veja,
há 10 anos atrás, nós estávamos brigando pelo direito de fala. Né? Nós fomos, há 10 anos atrás, se a gente lembrar algumas disputas que estavam havendo na gestão do território, nós éramos massacrados. Hoje nós estamos aqui falando, os vereadores estão aqui, nós temos uma representante que há 10 anos estava sendo massacrada e hoje ela é vereadora. Então, nós estamos ampliando o nosso espaço. Eu acho que isso é uma coisa que temos que tentar ver como que a gente pode fazer isso crescer e ganhar força cada vez mais. Porque todas as decisões que a gente se lamentou aqui, né, eu vi aqui no chat várias pessoas se manifestando por decisões equivocadas, uma coisa em comum que elas têm é que elas foram decisões de poucas pessoas. Né? Essas decisões não foram tomadas a partir da cidade. Então, isso é de uma importância muito grande. Eu acho que tem uma função e nós temos que estudar isso e pensar isso, como fortalecer cada vez mais as nossas instâncias de participação, para que esses filtros todos aconteçam, e aí a gente tem como resultado, né, uma cidade que vai contemplar realmente o interesse público. Em vários momentos apareceu aqui, né, a questão da outorga onerosa, né, da habitação de interesse social, né, até eu agradeço ao Marcos pela citação, né, e eu acho, e agora também o Marcelo já apresentou aqui o desafio, e a questão da outorga onerosa, né, a gente pensar em como a cidade é produzida e como que a gente resolve o final da função realmente da cidade, que é abrigar as pessoas de maneira que elas possam exercer o seu direito plenamente. Quer dizer, nós só podemos fazer isso se nós distribuirmos as benesses da cidade a todos, que todos têm direito à cidade, e o direito à cidade só pode haver se nós superarmos o problema, pelo menos irmos na direção da superação do problema que origina que são as desigualdades. Né? Então, mecanismos como a outorga onerosa, que repõem o efeito da concentração, né, é fantástico. Por quê? Porque nós estamos agindo na origem do problema. Então, nós temos que ter sempre em mente também a questão do direito à cidade, né? De como que nós podemos fazer que essa cidade seja acessada por todos. Então, isso deve orientar todas as nossas reflexões. Então, se a outorga onerosa é boa ou ruim, se um coeficiente de aproveitamento que já sai de um múltiplo do próprio lote, ou seja, que seja maior que 1, ele já é injusto de saída. Né? Então, eu acho que essa reflexão a gente tem que fazer também. Qual o coeficiente de partida? Essa é uma questão fundamental também. E também vou ao encontro aí dos colegas que a verticalização em si não é um mal, né? Ela não é um mal em si, mas nós devemos discutir cuidadosamente esse tema, e aí eu já fui antecedido aí por colegas mais competentes para dizer sobre isso, e devemos discutir com cuidado. O mais importante vamos ampliar cada vez mais esse nível de participação, uma participação qualificada, né? Nós estamos vendo aqui um debate de altíssimo nível. Então, eu agradeço a todos, me coloco à disposição também para que a gente faça a discussão sobre a habitação, uma vez que a habitação de interesse social ela está na base também da superação da desigualdade, né? O acesso à moradia como acesso à própria cidade. E, mais uma vez, muito obrigado por proporcionar ao IAB, por proporcionar um debate desse nível. Boa noite. Muito obrigada, Márcio. Está registrado aqui o seu aceite em vir debater habitação conosco, o IAB quer. Eu quero reiterar uma reivindicação aqui da nossa vizinha querida, Alba Canassa, dizendo que cada vez mais nós explicitemos o que nós pensamos da cidade com uma linguagem bem simplificada, bem acessível, descomplicada, para a gente poder chegar aos cidadãos. Posso falar 2 minutinhos? Claro, vereador, a palavra é sua, por favor.
apenas para dizer para o Aníbal, eu concordo plenamente, acho que o Sidney Telles também, como o outro autor dessa propositura, de que realmente nós precisamos apresentar uma emenda, fazer uma alteração na lei, para a gente preservar essa área central, que realmente, da forma como está, se desmanchar o fórum, não por causa da nossa lei, mas pela lei atual, pode construir um prédio aqui onde é o fórum atual, mais alto do que a catedral. Então, eu concordo plenamente que nós precisamos, sim, apresentar uma proposta para preservar a altura do prédio aqui na área central, sim. Outra coisa que eu queria dizer, Mica, que a lei nossa não vai provocar adensamento em lugar nenhum, porque nós simplesmente estamos autorizando para fazer prédio mais firme, mais alto, em lugares onde já é permitida a verticalização. Nós não estamos ampliando para lugar nenhum a verticalização em nossa cidade. Então, com relação a isso, o que vai definir é o plano diretor. Essa lei nossa não define nada disso, não. Não vamos provocar adensamento de prédios em bairros da cidade, como você está entendendo, sabe? Só queria fazer essa colocação. Obrigado, Tânia. Obrigado ao senhor vereador. Sidney, quer a palavra? Não? Talvez um debate necessário seja que os índices urbanísticos estão entrelaçados uns com os outros. Falar só de altura é inadequado, falar só de densidade é inadequado. Talvez, vereador, nesse momento, pensar exclusivamente sobre a área da catedral, pode ser que nós estejamos omitindo alguma outra área de relevo, de relevância, de importância. Dessa forma, eu peço licença para falar em nome do Instituto de Arquitetos do Brasil, Núcleo Maringá. Nós temos esse entendimento que esse cruzamento de dados seja interessante. Então, esse é o posicionamento, não é exclusivamente ser contra a verticalização em hipótese nenhuma. Se nós disséssemos isso, talvez nós não estaríamos entendendo o que é a cidade contemporânea. Então, é perceber que o desenvolvimento, o progresso da cidade exige um momento de planejamento completo, e nós temos o entendimento que justamente no momento de revisão do plano diretor, esse seria o endereço e o espaço apropriados. Eu passo a palavra agora para o Eduardo. Obrigado, Tânia. Eu queria só, na verdade, agradecer a presença de todos, agradecer aos vereadores por estarem abertos ao debate, a Fabíola e a Jeane pela explanação, e pedir para que a gente está colocando uma lista, um link, na verdade, para um formulário. A ideia desse formulário é que a gente tenha um banco de dados dos e-mails, porque a gente pretende fazer mais discussões como essas no IAB. Por conta da pandemia, essas reuniões serão virtuais, né? Então, é uma maneira da gente ter o contato de todo mundo e poder divulgar para que a gente tenha cada vez mais gente participando e que essa discussão sobre a cidade seja cada vez mais democrática e com uma linguagem um pouco mais facilitada, que todo mundo possa participar. E muito obrigado pela presença. Dessa forma, salvo engano, eu não tenho visto nenhum inscrito. Eu reitero, vereadores Sidney Telles, Mário Hosokawa, a gentileza, a prontidão de vocês virem debater com seus eleitores. Agradeço a presença de professores, arquitetos, geógrafos, moradores interessados na cidade. Vocês constroem o espaço urbano. O IAB tem o entendimento de que uma cidade boa é uma cidade para todos, democrática, debatida, acessível e bonita. Maringá carrega, né, uma honrosa ideia de ter sido, e de fato foi, uma cidade planejada,
Eu acho que nós temos um compromisso imprescindível pela manutenção da qualidade de vida dentro de uma cidade inclusiva, porque ela tem índices interessantíssimos, mas hoje, visivelmente, é uma cidade com algumas políticas excludentes. Talvez isso não seja uma cidade dentro do que se diz cidade contemporânea. Então, eu agradeço muitíssimo a presença de todos, eu agradeço as participações dos vereadores e das professoras que explanaram a cidade para a gente, e fica um convite, nós vamos planejar novos debates, e já de antemão estarão todos convidados, são muitíssimo bem-vindos na nossa sala. Se vocês quiserem as palavras finais, fiquem à vontade. Só agradecer, dizer que esses debates são fundamentais e boa noite para todo mundo. Boa noite para todos, estamos à disposição sempre aí para a gente conversar. Um abraço a todos. Obrigada. Presidente Wandinês, a palavra é sua. Eu gostaria apenas de reforçar os agradecimentos. Foi incrível o debate, sentimos-nos livres para dizer o que pensamos, isso é importante, o acesso que tivemos com os nossos vereadores, com os executivo, legislativo, isso é importante, isso nos anima a viver, é a cidade que queremos, do debate, da conversa, da livre explanação de ideias, de você se colocar no local do outro, é isso que é importante, de ver pela outra ótica, né? Então, como IAB, sentimos muito gratos e realmente as portas se abriram mais do que já estavam abertas, né? E, enfim, agradecemos, obrigada a todos que participaram e contamos com todos para continuarmos imbuindo cada vez mais os cidadãos. Obrigada. Boa noite. Obrigada, presidente. Boa noite, pessoal.